A diretoria da Anvisa liberou agora há pouco o uso dos estoques do paraquat nesta safra 2021. A repórter Paola Cuenca está lá em Brasília, acompanhou a discussão e traz mais detalhes dessa reunião. Aparentemente uma boa notícia para os produtores, mas tem um artigo aí que chama a atenção. Queria que você destacasse para a gente, Paola. Boa tarde. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos. Olha, nessa votação a respeito do uso dos estoques do paraquat que estão em posse dos agricultores na safra 2020-2021, a aprovação foi dada por unanimidade. Isso significa que os 5 membros da diretoria colegiada da Anvisa entenderam que seria, assim, permitido e não haveria prejuízos o uso desses estoques que já estão com os agricultores. Esse processo ele foi aberto a pedido do próprio Ministério da Agricultura, porque, segundo o Ministério, esse banimento do paraquat a partir do início da safra atual poderia causar danos irreparáveis para a agricultura, além de um grande aumento de custo de produção. O Ministério, inclusive, fez uma comparação da substituição do paraquat por outros produtos, dizendo que nem sequer haveria estoque desses outros agroquímicos para a safra, para todos os agricultores. De fato, um grande prejuízo. Bom, todos os diretores, então, aprovaram esse uso dos estoques. Nessa votação de hoje, além de debater se poderia permitir o uso dos estoques em posse dos agricultores ou não, na safra atual, eles também já estavam votando a aprovação de uma minuta da nova resolução que vai regulamentar toda essa questão. A minuta seria uma espécie de esboço dessa nova resolução, do novo documento que precisa ser publicado no Diário Oficial da União. Pelo esboço que foi aprovado, está ali determinado por safras e também por regiões do país a nova data de limite de uso do paraquat. Inclusive, a última data de uso está prevista para 31 de agosto do próximo ano. Então, será preciso se atentar a essa safra que está sendo cultivada e a região do país para as novas datas limites. Nessa minuta, como você já mencionou, existe um artigo que chama a atenção do setor produtivo, que ele está excluindo daquela outra normativa que já estava prevendo a proibição do paraquat a partir do dia 22 de setembro, a possibilidade de apresentação de pesquisas científicas que possam comprovar a segurança de manipulação do defensivo do paraquat, para que então seja revisto todo o processo e impedir que haja de fato uma proibição do defensivo no país. Isso preocupa o setor produtivo, porque então, será que não poderia mais ser apresentada uma pesquisa? Isso não poderia mais ser revisto? Eu procurei a ProSoja Brasil por meio da assessoria de imprensa e eles disseram que vão esperar a publicação oficial dessa nova resolução para então se posicionar. A gente fica no aguardo, claro, dessa publicação que deve, de fato, colocar ali oficialmente, então, o uso permitido desses estoques. Deve acontecer a partir de amanhã. Obrigado, Paula Cuenca, pelas informações. Boa noite, pelo menos para a próxima safra. Até amanhã. Tchau. Bom, e vamos repercutir o assunto com o Glauber Silveira, de Brasília. A gente vai agora lá para o Mato Grosso para saber qual a avaliação dele sobre essa decisão da Anvisa. Glauber, você também acompanha de perto, esse problema aí para o produtor, pelo menos nessa safra, problema resolvido. Mas como é que você projeta daqui para frente? Boa tarde. Boa tarde, Petri. É importante, acho que foi uma vitória muito positiva do setor produtivo, em particular da ProSoja, da Abramilho e da Abrapa, que trabalharam bastante nisso. Foram essas 3 entidades que se empenharam bastante, junto, lógico, com o Ministério da Agricultura, para que isso pudesse ser liberado aos produtores. Eu já havia anunciado isso aqui por diversas vezes, falei desse trabalho, que haveria essa possibilidade de ser liberado. Graças a Deus aconteceu, nós temos aí 5 votos. O que é importante colocar é que, por exemplo, no voto da diretora Meiruzzi, ela defendeu a entrada de novos estudos, ela pontuou bastante isso, falou, até no próprio voto do relator, ele já disse também ali que esses estudos estavam sendo feitos, apresentados, mas a Meiruzzi, ela falou da importância de se admitir, da evolução que existe na agricultura, da evolução que existe na aplicação, e já deu, como se diz, um voto falando pela admissibilidade de novos estudos. Isso é muito importante e que foi acompanhado, inclusive, o voto dela foi acompanhado pelo diretor Marcos. Então, isso realmente agora pode abrir, sim, uma possibilidade de ter, talvez, uma outra reunião que possa estar permitindo a admissão. Porque, como disse a Paola, esse artigo 10, ele diz que não pode ser mais admitido. No artigo 10 dessa resolução, está dizendo que não pode ser admitido novos estudos. Mas, com o voto desses 2 diretores dizendo já pela admissão,
a gente nota que talvez abra esse caminho. E é nisso que agora eu falei com a ProSoja Brasil, falei com a Bramília, enfim, e eles vão trabalhar nisso também, eles vão estar trabalhando nisso, e também vão estar trabalhando, falei com o Fabrício há pouco, vão estar trabalhando no PDL do senador Luiz Carlos Reis, que é o 440, e que eles estão tendo uma articulação para que seja votado. Quer dizer, se a Anvisa não admitir esses novos estudos, para que, através desse projeto de decreto legislativo, ele simplesmente derrube essa decisão da Anvisa que no caso, extingue a comercialização do paraquat, porque eles entendem a importância do uso do paraquat para a agricultura brasileira, como foi muito bem colocado através do voto, como foi muito bem pautado, na verdade, no pedido do Ministério da Agricultura. Ali naquele pedido já está dizendo tudo o que se precisa saber da importância do paraquat para a agricultura brasileira. Ô, Glauber, então, realmente é um avanço. Deixa eu só colocar mais uma questão rápida. Não seria também, paralelamente a todo esse processo que você está colocando, se trabalhar também no outro plano, o plano B, caso não consiga essa liberação, tornar a alternativa, que é o DICOAT, que é hoje o dobro do preço, em alta escala, em larga escala, essa produção, tentar baratear, para que, caso a Anvisa realmente não revogue essa proibição, os produtores tenham na outra safra do ano que vem uma alternativa segura e mais barata? Infelizmente, pelo que a gente já viu, né, diversas lives que o próprio Canal Rural já fez, escutando inclusive a própria Embrapa, não existe um produto que substitui o paraquat. Por isso, todo esse trabalho, toda essa importância, e por isso, inclusive, está se falando um PDL do senador Luiz Carlos Reis. Inclusive, tem essa sensibilidade do próprio governo, porque entende que não é o DICOAT, não é, por exemplo, um outro produto, são vários produtos que você tem que misturar para poder fazer o mesmo efeito, para ter a mesma eficácia e eficiência do paraquat. Então, se a gente tivesse, se o DICOAT fosse igual, e fosse um genérico ou um substituto do paraquat, por exemplo, que nós não temos, no caso na agricultura brasileira, nenhum substituto, um único substituto. Tem vários produtos que têm que ser misturados e que, inclusive, mesmo assim, muitas vezes não tem a mesma eficiência que tem o paraquat. Ou seja, é preciso realmente a gente voltar a rever o paraquat com toda essa segurança da agricultura brasileira, hoje de máquinas, equipamentos, toda a segurança, hoje com EPIs, as máquinas totalmente gabinadas. Quer dizer, é impossível que você não possa estar aplicando o produto, que ele é realmente importante, não só para a soja, para milho, mas também para hortifruti, para frutas. Ou seja, a gente vai ter encarecimento de toda a alimentação humana do Brasil por falta de um produto, sendo que o Brasil é um exportador importante de alimentos. Glauber, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Até uma próxima e direto de... Que cidade que você está aí? Campos de Julho, amado Campos de Julho. Temperatura nesse momento? Aqui deve estar uns 35 graus, tá bom. Tá fresquinho. Obrigado, Glauber. Boa tarde para você. Abraço. Valeu. Bom, a gente continua a abordar esse assunto que é muito importante para o produtor de todo o país. A gente traz agora a análise do Miguel Daúde, né? Também está aqui conosco. Daúde, você viu a informação da Paola, você viu a análise do Glauber. Eu queria também a sua avaliação sobre esse tema tão importante para a agricultura brasileira. Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Vamos analisar esse assunto sobre dois prismas. O primeiro deles é a utilização dos estoques que existem hoje. Eu acho que essa decisão prevaleceu o bom senso, a lógica e a coerência, né? A evolução para que se possa ter novos estudos para a utilização do paraquat é uma coisa muito esquisita, né? Por que proibiu agora, né? É uma decisão legal ou é uma decisão médica, técnica? Então, essas coisas que ficam muito nebulosas e trazem segurança à produção rural no campo. O produtor rural não pode ter essa insegurança. O produtor rural tem que ter previsibilidade. Eu acho que a questão da Anvisa... Já basta o clima, né, Daúde? Já basta o clima. Exatamente, já basta o clima, viu, Petri? A taxa de juros no mercado livre que está subindo muito, a inflação do atacado está subindo quase 20%, né? Você tem aí alguns produtos, alguns insumos para a produção agrícola faltando, essa oscilação do câmbio, e agora você tem essa indecisão,
né? Eu acho que o bom senso de você utilizar os estoques existentes, né? Agora, quanto voltar a utilizar, eu acho que é perfeito, mas aí eu gostaria de saber se é uma decisão do governo, quer dizer, existe uma lei ou é uma análise que proibiu agora, feita pela Anvisa? Então essas coisas têm que ficar esclarecidas, o que não pode é ficar, não, vai ter uma lei que vai regularizar, tá bom, ótimo. Mas então por que não teve essa lei agora? Por que teve que proibir agora? Por que causou essa insegurança? Então eu acho que é importante esse trabalho que está sendo feito, como o Glauber colocou, vamos discutir aqui, vamos discutir ali, mas eu tenho a impressão que nós, como analistas, como procuramos entender essa lógica, a gente realmente se surpreende, né? É a mesma coisa, o presidente fala, vai fazer assim, aí o outro fala, não vai fazer assim. Então fica essa indecisão. Então nós precisamos ter coerência, o produtor rural não pode continuar, esse produto Paraquat, ele é importantíssimo para o produtor, ainda mais agora, né, que a gente está tendo um atraso no ciclo de plantio, que lá na frente você vai precisar dele para aparelhar suas lavouras, para poder entrar na janela de plantio do milho, para poder fazer uma série de coisas. Então, um produto desse, ele é de extrema importância e a gente não pode ficar diante dessa dúvida, diante dessa incerteza que o produtor tem. Então, portanto, Petri, fica aí, eu acho que a gente tem que insistir, né, para tirar as incertezas que o produtor rural tem pela frente. Tá certo. Obrigado, Daúde. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Boa tarde aí. Até uma próxima. Eu que agradeço. Valeu.